semeador. Lucas 8, versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear, e quando se semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Senhor, a tua palavra, Senhor, foi lida, Senhor, nós, ó Pai, já te louvamos, Senhor, e tantas coisas, Senhor, já foram pregadas aqui, transmitidas, Senhor, da tua parte para as nossas vidas, Senhor. Que eu seja usado, Senhor, nessa noite para ser um instrumento teu, Senhor, de bênção para estes jovens, de que idade for, Senhor Deus, porque aqueles que esperam em ti, Senhor, renovam as suas forças, Senhor. Que sejamos renovados, Senhor, hoje também, através dessa palavra, exortados, Senhor, ó Pai, consolados, ó Pai, e cheios, Senhor, do teu Espírito para realizar, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita. Ó Pai, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E essa parábola aqui do semeador é uma parábola que eu prego há muito tempo, mas sempre eu medito e paro nela e tiro coisas para a minha vida. E teve uma época que eu meditei muito essa questão de semear, né? Quando começa aqui, o semeador saiu a semear. E aí eu fico pensando, quem seria esse semeador? E a palavra fala que em muitos casos, isso aqui é uma parábola, né? Mas em outras parábolas, em outras paralelas, porque Cristo, quando ia pregar e ensinar, ele pegava as coisas do dia a dia, né? Aquele povo lá estava acostumado com a semente, com o semeador, né? Era isso a vida dele, todo dia eles semeavam, colhiam, qualquer pessoa sabia disso. Então Cristo usava coisas do cotidiano. Se fosse hoje, ele ia falar de Facebook, de WhatsApp, de internet, com certeza. Mas naquela época era uma sociedade agrícola, né? Eminentemente agrícola. Então ele se usava muito essa figura da semente. E talvez, eu gosto muito dessa figura, porque realmente é uma figura, é uma parábola do que é no reino espiritual. Realmente é. É uma bela figura. Assim como quando você fala da igreja e fala que é um corpo, né? Paulo falando lá em 1 Coríntios 12, a igreja é um corpo. Ele está falando, fazendo uma parábola, fazendo uma coisa semelhante, né? A igreja funciona como um corpo, de fato é. Um depende do outro, um está ligado no outro, queira ou não. Eu costumo dizer, quando estou falando de igreja, que Deus não tem plano B. Ele só tem um plano. Ele não tem um outro plano, ele só tem um. A gente tem, quando a gente vai fazer nosso plano, a gente pensa no plano de contingências, né? Se não dá certo isso, eu vou fazer isso. Deus não, o plano dele é certo. Não precisa ter correção, não precisa ter nem segunda opção, porque o plano dele é certo. Se você não gosta de igreja, trate de gostar, porque é o único plano que Deus tem para a nossa vida. Vocês vão se aprimorar, viver junto, conviver junto, e vão aprender um com o outro. E um vai abençoar o outro. De vez em quando um vai também dar uma beliscada no outro. São figuras que a palavra coloca, coisas materiais, humanas, para que a gente entenda o reino de Deus. E quando Cristo está falando aqui do semeador, ele está falando de coisas do reino de Deus, usando exemplos do dia a dia daquele povo. E eu penso no semeador como eu sendo um semeador. Vocês jovens são semeadores da sua vida. Todos nós somos. O que nós temos semeado na nossa vida? Essa é a primeira questão que vem. Porque a palavra de Deus fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso
vai colher, colherá. Então ele está falando que a qualidade do que você tem colocado na sua vida, semeado. O que é semear? É investir. Se eu te der um saco de feijão, uma saca de feijão, e um terreno, se você arar o terreno e não semear o feijão lá, você vai falar, não, dá muito trabalho, eu vou só comer esse feijão. O que vai acontecer? O feijão vai acabar, você vai ficar com o terreno e vai morrer de fome. Porque a semente é algo de multiplicação. Nós, como somos semeadores, Deus coloca para nós oportunidades. Coloca em nossas vidas chances. Coloca em nossas vidas possibilidades que a gente tem que fazer bom uso delas. Você é jovem, você tem que estudar. Tem que buscar se aperfeiçoar. Você tem que melhorar na sua vida profissional. Você tem que investir na sua vida aqui na terra para você ser bem-sucedido. No mesmo modo do nosso lado espiritual também. Muita gente acha que chegou num ponto, tá bom aí, foi batizado com o Espírito Santo, estou frequentando a igreja, amém. O que você tem semeado? Se você não semeia nada na sua vida, eu te dou uma má notícia. Não é que você não vai colher nada. Você vai colher coisas ruins. Se eu te dar um campo lá, de novo te dando um campo, ó, Deus hoje está distribuindo campos aqui. Recebe aí, em nome de Jesus. E aí eu falo, olha, tem todo esse campo aí. Se você não cultivar, o que vai acontecer? Vai nascer mato, vai nascer... Tudo que é coisa ruim nasce lá, não é? Até formigueiro aparece lá, cupinzeiro, né? Aquele negócio horroroso, que só atrapalha. Se você não usar, se você não semear sobre a sua própria vida, irmão, a palavra de Deus fala, em outra parábola, que o inimigo vem e semeia. Eu penso que não vai colher nada? Vai colher, e não coisas boas. Você é um semeador, nós somos um semeador, que pela nossa vida semeamos. Nós temos que semear para que a gente colha lá na frente, e a semente que nós deixamos lá para trás, abençoe outras pessoas, e depois abençoe a nós mesmos. Tem um vídeo na internet também muito bacana, que é uma sketch, né, como foi feito aqui, como apareceu ali no vídeo, que é de alguém que ajuda alguém, e essa pessoa andando na rua ajuda outra pessoa, ajuda. Depois a última pessoa ajudada é aquela que ajudou em primeiro. Porque quando a gente passa, a corrente chama corrente do bem, se não me engano. Quando a gente começa a semear coisas boas, começa a formar uma corrente do bem, as coisas voltam para nós. Isso é regra de Deus. Regra de Deus para as nossas vidas. Nós somos esses semeadores. Temos que semear. Porque Deus, a palavra de Deus fala que Deus dá semente a quem semeia. Não tenho que semear. Tem, sim, Senhor. Porque Deus dá semente ao que semeia. Deus é um Deus provedor. É um Jeová Jiré. É o Deus provedor. Mas é provedor daqueles que estão cumprindo a vontade dele. Se a gente olhar lá Abraão, quando Abraão falou, Deus é um Deus provedor, Jeová Jiré, ele estava cumprindo um propósito de Deus, que era oferecer o seu próprio filho. Um propósito doido. E precisa ter muita fé e conhecer Deus muito bem para que a gente cumpra isso, né? Semear coisas boas, semear semente de fé na nossa vida, semear semente de um coração bom. Porque justamente essa passagem está falando de corações, né? Está falando de um semeador, e ele está falando, usando a semente é a palavra de Deus, e a terra é o nosso coração, é o coração do homem. Eu acho engraçado, não aqui tanto em Lucas, mas, se não me engano, Mateus, que quando Jesus começa a pregar, ele fala, né, conta essa parábola toda. No final da parábola, os discípulos chegam para ele e falam: mestre, não entendemos nada. O que o senhor quis dizer? Ele falou: vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não? Eu já falei tanta coisa, vocês não entenderam nada então até agora?
Daí ele falou: olha, então presta atenção que eu vou explicar. Essa é a grande vantagem de andar perto de Jesus. É quando a gente não entende nada, a gente chega para Jesus: não estou entendendo nada. Ele falou: não está entendendo mesmo? Não. Vou te explicar então. A palavra fala que ele: aprendei de mim, não é aprendei comigo, é aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O melhor professor. A pior coisa é você ter um professor arrogante. É tão bom ter um professor humilde. Hoje eu estava conversando com os pastores numa aula de manhã, fantástico, e falando de pessoas que, porque estudam, ficam arrogantes. Mas é tão bom a gente ver pessoas preparadas, cultas, humildes, dispostas a ensinar. É uma maravilha. Tem gente que despreza o conhecimento e sabedoria porque acha que transforma a pessoa em uma pessoa arrogante. É mentira. Isso não tem nada a ver com o conhecimento, tem a ver com o caráter da pessoa que não foi tratado por Deus ainda. Mas uma pessoa que é tratada por Deus, ela aprende a ser humilde e aprende a valorizar as pessoas. Foi o que aconteceu hoje de manhã com o professor ensinando, meditando a respeito disso. E essa passagem aqui são coisas que falam justamente sobre isso: coração e semente. Semente é a palavra de Deus, coração é o terreno que vai cair essa semente. E a primeira delas, qual é a primeira semente? Um semeador saiu a semear. Enquanto semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada. Eu gosto dessa versão de Lucas por causa disso aqui. Fala isso aqui, ele explica um pouco mais esse ponto. Ele foi pisada e as aves do céu a comeram. Sabe o que quer dizer? É dizer a pessoa que tem um coração duro. Você já viu que o local onde é que é o caminho é onde se pisa, onde se caminha. Então a terra é mais compactada, não é? Mais dura. E a palavra aqui está falando, aquela semente que caiu num coração duro, ela não penetra. A semente bate lá. E a Bíblia fala que acontece duas coisas com ela. Ela é pisada, significa que ela muitas vezes é ridicularizada. Ah lá vai o crentão lá vai, o doido lá pregando a palavra de Deus. Com os jovens aí acontece muito disso, né? Adolescente adora tirar sarro de tudo, né? Eu estou aqui fazendo alguma coisa, daqui a pouco eles vão dar risada, falar alguma coisa. Mas é normal, é da idade. Mas muitas vezes se faz isso com a palavra de Deus. Ridiculariza, tira um barato, tira sarro. E aquela palavra não tem tempo de penetrar no coração, porque o inimigo vem e rouba. A gente não dá o valor, ouviu, tem um coração duro, não dá o devido valor e o inimigo vem e rouba aquilo que podia fazer a diferença na vida de uma pessoa. Essa é a primeira semente. Tem uma segunda semente, a semente que caiu no solo pedregoso, não é isso? Vamos olhar lá, vamos ver se eu não estou mentindo. A outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Aqui no versículo 13, Jesus explicando: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. São pessoas que têm uma vida superficial, tem uma vida cristã superficial, só tem aquele momento ali gostoso na igreja, muitas vezes se emociona, chora, Deus fala com ele se alegra, vem aqui num culto desse, se alegra, louva a Deus, fecha os olhos, louva a Deus, tá uma maravilha. Só que aquilo não penetra no coração da pessoa. A pessoa não está disposta a mudar nada. Ela está disposta a receber uma bênção a mais ali. Oh, Deus vai me abençoar, amém.
Ou eu vou lá receber uma bênção, eu vou lá receber a cura, eu vou lá receber. Mas quando a palavra vem para confrontar ela, fala, ó, você está errado, filho. Você está pecando. Isso está errado. Logo o que acontece? Sai fora. Sai fora, não. Esse pastor aí está pegando meu pé, esse irmão está pegando meu pé, essa irmã está pegando meu pé. Não, essa palavra aí não é para mim, não. Eu vou viver minha vida, né? Jovem tem muito disso, né? Mais velho eu vou ver, né? O que eu vou fazer. Não, agora não é tempo. Porque quer ter uma vida só superficial, só religiosa. Vem na igreja como uma religião só, participar de uma religião. Não deixe que a palavra penetre no coração. Parece que está, mas na verdade não está. Antigamente se falava muito isso, né? Que falava, Deus vai visitar a sua casa. Aí a pessoa pegava tudo quanto é coisa errada que tinha lá, sujeira, coisa velha. Ele falou, isso aqui, Jesus vai vir aqui, Jesus não pode ver essas coisas não. Aí pega e enfia lá no quartinho ali, tranca tudo, deixa lá dentro. Jesus vai vir, aí Jesus entra na casa, olha a sala arrumada, bonita, olha na cozinha tudo arrumado, olha o quarto tudo arrumado, e a pessoa fazendo aquele tour, né, pela casa, olha o banheiro, tudo perfeito. Aí Jesus olha e fala, eu quero olhar aquela portinha ali. Não, aquela portinha não, Jesus, não, mas aquela que eu vim ver. Não quero, não, aquela não. E trata Jesus na sua vida como um visitante, um hóspede. E não como um senhor. E muitas vezes a gente quer esconder as coisas de Deus. Porque a gente acha, tem a ilusão que a gente consegue enganar Jesus. Mas Jesus quer trabalhar justamente onde a gente talvez não queira. Porque realmente lá é importante. Porque talvez lá é que realmente a gente dê valor. E aí Deus vai realmente entrar na profundidade do nosso coração. Não ficar só na superfície. Porque quando vier a primeira tentação, e eu posso pensar a tentação nos dois aspectos. Na dificuldade, né? Você tem a primeira dificuldade, a primeira pessoa que na igreja aí que fala alguma coisa para você se chateia, fala não volto mais, magoado. Ou também quando passa uma tentação, né? Uma mulher bonita, ou não sei o que, convida você para fazer outras coisas que não agrada a Deus, você cede. Isso também, você cede não, as outras pessoas, né? Vou falar que é vocês não, mas outras pessoas cedem ao desejo do pecado. A diferença de provação e tentação, sabe qual a diferença? A provação é aquilo que a gente não gosta, mas faz bem. A tentação é aquilo que a gente gosta, mas não faz bem. Entenderam? Tentação são as dificuldades da vida. É aquilo que a gente não gosta de passar. Provação, desculpa, eu errei. Provação é aquilo que a gente passa, é a dificuldade que a gente passa na vida. Isso aprimora o nosso coração. Não tem coisa melhor para uma pessoa olhar para uma outra pessoa em uma situação difícil. Ela olha diferente quando ela mesma já passou por aquela situação. Quando, por exemplo, você passou por uma doença grave na sua família. Quando você olha uma família com uma doença grave, você sofre com ela. Isso chama compaixão. A provação faz isso na gente. A tentação faz o quê? Faz nós caminharmos para o pecado. A tentação é aquilo que a gente gosta. Porque a gente olha e nossos olhos brilham. Mas o resultado daquilo é morte. A quarta semente. A terceira semente, é isso? Terceira. E a outra caiu entre espinhos. E crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Essa semente aqui é a que mais me surpreendeu. Eu sempre falo isso. Porque de fato aconteceu. Quando eu meditei. Porque eu pensei que essa semente aqui, que as 3 sementes, são 3 sementes, eu pensei, são pessoas que se desviaram. Mas essa aqui não diz bem isso. Versículo 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são
sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Mateus fala isso, ficam infrutíferos. São pessoas que talvez frequentem, e esses daqui frequentam a igreja. Talvez tenha até um ministério na igreja. Talvez preguem na igreja, talvez cantem na igreja, talvez sejam líder de alguma coisa na igreja. Mas a palavra fala que eles são infrutíferos, ou dão fruto com defeito. São pessoas que conhecem a Deus, que seguem a Deus, que estão dentro da casa de Deus, mas que não produzem nada para o reino de Deus. Não é aquela pessoa que passou aqui e foi embora. Essas são as outras duas sementes. Tem uma que nem ouviu, a outra que se escandalizou e saiu. Mas essa aqui, ele ouviu, ele se converteu, ele participa da igreja. Só que são sufocados primeiro com os cuidados do mundo. Sempre tem muitas coisas para fazer. Estudo, trabalho, não tenho tempo para fazer nada na igreja. Eu tenho que cuidar do meu marido. Eu tenho que cuidar, quero trabalhar. Eu tenho que... Os cuidados do mundo. O trabalho que você tem do dia a dia. Impedem, sufocam aquela pessoa. Ela não consegue produzir nada na igreja. Sempre está necessitando. Nunca está a ponto de fato ajudar, de dar alguma coisa para um irmão, para uma irmã. Sempre está precisando receber, porque está sufocado com os cuidados desse mundo. Cuidados, a palavra fala, riqueza. Riqueza é uma ótima serva, mas uma péssima senhora. Se a gente trabalha para ela, ela vai nos consumir. Se de fato a gente viver para ela, ela vai nos consumir. Ela vai nos destruir. Não é à toa que quando Cristo vai falar, a gente não pode servir a dois senhores. Ele fala não Deus e o mundo, Deus e o diabo. Ele fala Deus e as riquezas. Riqueza é bênção, é dom de Deus. Mas quando ela domina o nosso coração, é destruição. Ela é uma outra senhora. Ela se apodera de nós e a gente vive só em função dela. Pessoa que tem a riqueza no seu coração, muitas vezes não é porque é rico, é porque deseja ser. E a sua força toda, a sua energia vital toda gasta nisso. Fica infrutífero. E os deleites da vida. É tão bom viajar, é tão bom passear, é tão bom ir nos melhores restaurantes, é tão bom ter um excelente carro, ter uma ótima casa, ter uma casa na praia, um campo. É excelente, isso é bênção de Deus. Mas quando isso começa a atrapalhar a nossa vida, nosso ministério com Deus, com a obra de Deus, aí a coisa começa a apertar. Aí as coisas começam a sair do trilho. Quando os deleites, os prazeres da vida, não que isso por si seja pecado, não está falando de pecado aqui, está falando dos prazeres que a vida dá, né? É bom sair, é bom passear. É aquela história daquele irmão que passa 20 anos orando para Deus dar um carro. Quando ele dá um carro, não vem mais um culto, que ele tem que visitar os irmãos, tem que visitar os parentes, ir na praia. Porque os deleites da vida, o prazer, o luxo da vida, tira a pessoa do ministério dela. Ela fica infrutífera. Não estou falando que ela desvia, não. A pensar, eu não desviei. Não estou falando de desviar, de não acreditar mais em Jesus, estou falando tornar-se infrutífero para o reino de Deus. Cuidado, jovem. Quando você estiver caminhando, é um momento de decisão, de estudo, de preparo, é muito atarefado realmente o jovem, né? É isso que realmente vocês têm que fazer. Mas coloca sempre o compromisso com Deus. Pode ser que você não consiga vir todo dia na semana, mas tem um compromisso com a casa de Deus. Aquele dia, aqueles momentos que eu me comprometi, eu vou lá cumprir. Tenha compromisso.
Eu estudei, fiz faculdade, essas coisas, mas sempre reservei os dias que eu podia, né? Eu estudava à noite, mas final de semana estava lá na casa de Deus, envolvido com a obra de Deus. Tem que reservar um compromisso com Deus, ter compromisso com Deus. Porque isso sufoca você. Aí você fala, mais tarde eu vou fazer. É engano seu, porque nunca alivia, né? Quando você pensa que acabou uma coisa, aperta a outra. Eu falo que eu não oro para Deus só resolver meus problemas. A gente sempre ora. Mas eu sei que se resolver um, vai aparecer o outro. Aí se a vida é assim. Resolve um, aparece outro. Resolve outro, aparece um. E vai, assim a vida vai. Não pensa depois que eu resolver. Uma vez um homem, Jesus falou, vem e me segue. Ele falou, não, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Ele está dizendo que o pai estava morto. Ele está esperando o pai morrer. Deixa eu esperar meu pai morrer. E o outro falou, não, deixa eu resolver, né, desengajar, que é a palavra. Deixa eu resolver os problemas. Ele fala, a tradução diz despedir. Mas na verdade ele está dizendo desengajar. Deixa eu resolver os problemas lá em casa primeiro. Eu tenho um terreno para vender, eu tenho uma mula lá que está doente, eu preciso tratar. Depois eu vou, te sigo, Senhor. Daí Jesus já falou, você põe a mão no arado, olha para trás, vai para trás. Na hora que Deus nos chama é urgente. É urgente. O depois é depois. A gente tem que ter fé porque Deus vai nos suprir. Esse é o Jeová Jireh. Aceita o propósito de Deus, que Ele se responsabiliza em prover as coisas para você. E graças a Deus temos aqui uma coleção aqui de quartas sementes. Quem é a quarta semente aqui? Amém. É a que caiu em boa terra. Aquela que tem um coração aberto. Porque a terra arada, que é a terra que é boa para receber semente, é uma terra que já passou lá o arado, né? As relhas. Uma vez eu fui pregar e falei, em vez de falar relhas, eu falei orelhas do arado. Os irmãos deram tanta risada. E eu falei orelhas do começo ao fim, para ser bem convicto, né? Mas o que quer dizer é que arado passa na terra, ele sai rasgando. Ele quer pôr ar na terra, por isso que chama arar. Pôr ar na terra, quebrar aquela dureza. Muitas vezes para a palavra de Deus penetrar no nosso coração, Deus tem que dar uma quebrada mesmo. Passar um aradinho aí no coração, para a gente baixar a nossa bola e entender que só o Senhor é Deus. Entender que tudo está no controle dEle. Por mais que eu projete, por mais que eu imagine, tudo está no controle de Deus. E quando a gente mais entender isso, mais fácil vai ser a nossa vida, a gente vai sofrer mais e as coisas vão andar melhor. Porque Deus está no controle das nossas vidas. Que a gente tenha esse coração aberto para as coisas de Deus. Talvez você esteja pensando, glória a Deus, aceitei Jesus, já estou fiando na casa de Deus, já sou essa boa semente, esse bom terreno. Não é todo dia, irmão. Todo dia que a palavra falar com você, seu coração tem que estar aberto para receber essa palavra. Não pensa que hoje já recebi, hoje Deus me transformou, amanhã eu já estou bom. Não. É todo dia, é todo momento. Quando Deus falar aos nossos corações têm que estar abertos, tem que estar arado, para que a semente entre e tenha efeito. Porque a pior coisa que tem é quando o crente fica velho. Não é ficar idoso de idade, nada, é ficar velho. Como aquele profeta velho. Quando foi um profeta novo, foi levar lá a palavra, Deus falou, vai lá e fala isso. Volta, mas não senta, não come com ninguém, não faz nada, vai lá e volta e pronto. O profeta novo foi, está lá em Reis, no mesmo capítulo agora. Foi lá, chegou lá para o rei e falou, é assim, 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 assado. Deus mandou fazer isso. Perfeito. Aí o rei falou, eu aceito essa palavra, é de Deus mesmo. E era uma palavra de correção, que era idolatria, tudo mais. Ele falou, mas senta aqui com a gente, fala mais de Deus. Ele falou, não, Deus me mandou vir aqui falar isso e vou embora. Porque Deus mandou eu nem sentar aqui. Amém. Aí ele voltou no meio do caminho, um profeta, a Bíblia fala um profeta velho, parou ele no meio do caminho e falou, não, Deus me disse que você tinha que vir ficar comigo. Aí o profeta novo foi lá, na inocência. Aí Deus falou com o profeta novo, falou, você me desobedeceu. Você foi ouvir
aquele profeta velho. Não é da idade, não é do tempo. É porque era um profeta que vivia naquela terra, convivia com aquela idolatria toda que tinha lá, mas não abriu a boca para falar nada. Era um profeta já com o coração endurecido, já não recebia a palavra de Deus. E aquele profeta, no final das contas, quem morreu ainda foi o profeta novo que não obedeceu. Uma palavra dura, uma passagem, mas para a gente meditar, porque a gente pode e deve envelhecer na casa de Deus, né? Adquirir anos, né? Aqui meus cabelos já estão ficando brancos, né? Não está igual do pastor Assis, nem do meu pai, que ele dá uma pintadinha ali, né? Mas isso também é experiência. Mas eu sempre oro: Deus, não me deixa o meu coração envelhecer, que eu sempre seja arado, com o coração aberto para receber o que o Senhor tem para me dizer. Isso que é todo dia ter um coração, todo dia ser esse terreno abençoado, que recebe a palavra de Deus, e essa palavra faz efeito. Ela faz efeito porque a palavra fala que a semente caiu e ela deu fruto. Nosso coração seja assim, coração aberto, deixar Deus agir, para que possa produzir em nós frutos, que possa abençoar a nossa e outras vidas. Nós sejamos abençoados e outras pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Meditasse. Como é que tem sido o seu coração? Será que você tem sido esse coração aí duro, que não aceita, ridiculariza? Porque muitas pessoas dentro da casa de Deus estão ouvindo, mas na sua mente ali estão rebatendo tudo que o Espírito Santo está dizendo. Não, aceite, ouve a palavra de Deus, abra o seu coração. Não queira ter uma vida superficial, não. Não queira ter uma vida sufocada pelos seus cuidados do mundo, pelos seus problemas. Ah, você não sabe quais são os meus problemas. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E eu posso dizer para você, Ele tem a solução para todos eles. Mas não é essa a preocupação dele, a preocupação dele é com o teu coração. Porque problema você sempre vai ter na vida. E se a gente tem pouco problema, a gente aumenta os pequenos problemas que a gente tem. E Deus quer falar para você hoje à noite: abra o teu coração, mantenha o frescor do arado no seu coração. Que a palavra sempre tenha espaço na sua vida. E você nunca se envergonhe de mudar. Teve um pensador que falou assim: eu não tenho vergonha de mudar porque eu não tenho vergonha de pensar. Que a gente não tenha vergonha de mudar algumas coisas de nós, se Deus assim está pedindo, porque isso reflete maturidade, crescimento. Eu oro sempre para que Deus mude, melhore meu coração. Muitas vezes eu resisto a isso. Não sou santo, não sou perfeito como qualquer um de vocês. Eu resisto muitas vezes. Mas eu sei e eu creio que a vontade de Deus sempre é a melhor. É a mais agradável. Senhor, derrama do teu Espírito sobre os corações, Senhor. Ó Pai, que o óleo, Senhor, venha quebrantar, Senhor, os corações, amolecer os corações, para que a tua palavra tenha, Senhor, ó Pai, acesso a eles, Pai. Derrama, Senhor, do teu Espírito, derrama da tua graça. Senhor Deus de graça, que não haja corações duros aqui. Talvez pessoas, Senhor, que estejam ouvindo a primeira vez o teu evangelho, Senhor, eu não sei, mas que ele penetre no coração, Senhor. Que Satanás não venha roubar, Senhor Deus, mas que realmente venha encontrar um coração aberto para ouvir, Senhor, o que tu tens para nos dizer, Senhor. E não é pouca coisa, tu tem grandes coisas para as nossas vidas. Abra os nossos corações, abra as nossas vistas, para que possamos ver, entender, aceitar, ó Pai, e produzir, Senhor Deus, frutos, ó Pai, como a tua palavra fala, digno, Senhor Deus, de arrependimento, Senhor, de pessoas que decidiram mudar, que entenderam que estavam erradas e que precisam de ti, Senhor Deus. Oh Pai, nos abençoe, Senhor. Fortalece nossos corações, fortalece as nossas vidas.
Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.